¿Empezamos? Buenos días, mis amigos. Buenos días, muchas gracias. ¿sí? Agradeço a mis amigos de América Latina por la oportunidade de estarmos neste domingo maravilhoso juntos para que podamos estudar a enseñanza Seichonoye. ¿sí? Hoy el tema es Pedagogía de Seichonoye. ¿sí? E nós vamos compartilhar informações da enseñanza Seichonoye para todos nós, para que podamos reflexionar sobre a importância da prática da enseñanza Seichonoye. Antes de começarmos a estudar, ¿sí? Temos alguns amigos que chegaram muito temprano para esta nossa reunião virtual de América Latina e aí enviaram um abraço para nossos amigos que chegaram temprano para participar desta atividade. Meu primeiro abraço é para meu amigo Alberto Pantorra, ¿sí? Senhor Alberto Pantorra de Colômbia, ¿sí? Que chegou, foi a primeira pessoa a entrar, ¿sí? Em link para que pueda participar conosco desta atividade. Então, um abraço para meu amigo Alberto e todos os colombianos. ¿sí? Eu também sou colombiano, então sim, um abraço para meus amigos colombianos. ¿sí? A segunda pessoa foi Madelina Reynosa, de Nicarágua. ¿sí? Um abraço para todos meus amigos de Nicarágua. Miguel Ángel, de México, ¿sí? Chegou também muito temprano para esta atividade. De Venezuela, temos Soledad Franco. Soledad chegou temprano também. Temos uma, como se habla, professor René? Uma intrusa, uma pessoa que, se não é de país de América Latina e de Brasil, se é isso. Está Incógnito, sim. Temos senhora Maria Elizabeth, diretamente de Brasil, participando desta atividade virtual para a América Latina, de Piauí, Teresina. Sim? Então, um abraço para a senhora Maria Elizabeth. E professora Cristina Roca, sim, de Argentina, que está participando viernes por la noite. Estamos junto com o liderazgo de Argentina, estudando a correta relação entre Deus e os homens. E aí, para a professora Cristina e todos meus amigos argentinos, um abraço para todos vocês. ¿sí? Vamos estudar hoje sobre a pedagogia, pero antes vamos fazer uma oração. E aí eu pido encarecidamente a todos vocês que assuma, que se ponga em posição de oração e acompanhe as palavras do livro Mis Orações, ¿sí? Página 30, oração por la seguridad y la prosperidad. Mentalice, como estou protegido por Deus, sempre estou saudável. Como estou protegido por Deus, sempre estou feliz. Como estou protegido por Deus, sempre estou próspero. Como estou protegido por Deus, sempre estou seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta hacia a segurança e a prosperidade. Como estou protegido por Deus, sempre estou saudável. Como estou protegido por Deus, sempre estou feliz. Como estou protegido por Deus, sempre estou próspero. Como estou protegido por Deus, sempre estou seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta hacia a segurança e a prosperidade. Muitas graças, muitas graças. Dessa posição de oração. Graças, meus amigos. Hoje vamos estudar o tema La Pedagogia de Seichonoye. ¿sí? E vamos utilizar dois livros de la enseñanza Seichonoye. La Pedagogia de Seichonoye, ¿sí? É o livro que está traduzido para o idioma espanhol, La Pedagogia de Seichonoye, pero nós vamos utilizar também algumas partes do livro La Verdade de la Vida, volume 30. Este não está traduzido para espanhol, pero esses são os dois livros que vamos utilizar para que podamos compartilhar as informações sobre o tema La Pedagogia de Seichonoye. Como nós vamos falar de la pedagogia de Seichonoye, a educação de los hijos, ¿sí? É importante para você que tem hijos fazer uma reflexão
¿sí? Se está conduzindo corretamente a educação de seus filhos. Para você que aún não tem filhos, ¿sí? É importante já ter as informações, porque quando chegar o momento da maternidade, de paternidade, já tem as informações valiosas para que você possa justamente conduzir a educação de seus filhos. Como nós vamos falar de la pedagogia de Seichonoye, eu me gostaria de começar falando de relato de experiência, ¿sí? De uma professora de Seichonoye de Brasil. ¿Sí? Esta professora de Seichonoye de Brasil, ela conheceu a ensinança Seichonoye há muitos anos atrás. ¿Sí? E quando ela conheceu a ensinança Seichonoye, ela tinha um filho com 19 anos que não desejava trabalhar e que não desejava estudar. ¿Sí? Ele fazia o curso de medicina, pero de repente não lhe gostava mais, não desejava mais participar das classes na universidade e só desejava permanecer em sua casa, em seu quarto, em sua habitação. Ou seja, esta madre, ela estava muito preocupada porque é uma madre muito dedicada, pero seu filho não aceitava mais seguir estudando. E desejava solamente permanecer em sua casa. E esta madre muito preocupada, porque falava, exigia, e seu filho não aceitava seguir para a escola. ¿Sí? E esta madre, através de uma amiga, conheceu a ensinança Seichonoye. E ao conhecer a ensinança Seichonoye, adquiriu um livro justamente que falava da pedagogia de Seichonoye. E ela muito interessada, porque tu filho tinha um problema, eu tenho que descobrir como eu vou fazer para que meu filho regresse novamente para a escola. ¿Sí? E aí mirava o livro todos os dias, leía todos os dias várias páginas do livro para encontrar a informação correta de como fazer seu filho regressar para a escola. Pero, para esta madre, a vezes, tu filho não tinha notas buenas na escola. Tu filho não desejava estudar mais, pero as notas na escola estavam muito baixas. E tu filho não tinha preocupação. As notas barritas mesmo. ¿Sí? E aí ela desejava ser com que eu regressasse para a escola, pero que as notas pudessem aumentar, sim, notas melhores. E aí, de repente, ela, lendo o livro, encontrou a seguinte informação: as notas de los hijos não são notas de los hijos, são as notas de los padres. Esta madre quedou muito nerviosa, porque ela tinha certeza que era uma madre maravilhosa, ¿sí? Era uma madre que participava de todas as coisas junto a seu filho, que incentivava seu filho, ¿sí? Que estava sempre cerca de seu filho, e de repente encontra em livro de Seichonoye que ela estava conhecendo agora a informação. A nota de seus filhos não são notas de seus filhos, são as notas de seus padres. Ela sacou o bolígrafo e marcou: não, isto eu não aceito, porque eu sou uma boa madre. Eu sou uma boa madre. Não é possível. Se ele saca uma nota 2, muito pequena, muito baixa, eu sou responsável. No, professor Masaharu Taniguchi está equivocado. Eu não aceito. Pero continuava lendo o livro e encontrava novamente a mesma informação. As notas de los hijos não são notas de los hijos, são notas de los padres. Mais nerviosa, sacava novamente o bolígrafo. Não, eu não aceito esta informação. Eu sou uma boa madre. Eu sou uma boa madre. Todas as vezes que ela encontrava no livro a informação, ela não aceitava. E aí utilizava o bolígrafo para
eliminar a informação, porque não aceitava a informação, porque entendia que era uma boa madre. Pero, com a leitura do livro, La Verdad de la Vida, volume 29, sim, La Verdad de la Vida, volume 30, Pedagogia de Seichonoye, esta madre começou a quedar em dúvida. Será que eu sou uma boa madre mesmo? Ou o professor Masaharu Taniguchi tem razão? Quando você efetua a leitura constantemente, você tem que fazer uma reflexão. Porque o professor Masaharu Taniguchi falava de ser uma madre amorosa, ser uma madre carinhosa, ser uma madre que utiliza palavras positivas, ser uma madre que não aponta os defeitos, ser uma madre que não aponta os defeitos para que tu erro melhore, mas ser uma madre que reconhece somente as qualidades e incentiva para que as qualidades possam se manifestar cada vez mais. E esta madre quedou em dúvida. Um exemplo. Esta madre, ela não tinha o hábito de manifestar o amor para com seus filhos. É uma madre, professor René vai me ajudar, é uma madre que eu creio que é uma madre militar, rígida, uma madre muito rígida, parecia um general de exército, sim? Porque quando falava com força. Você tem que fazer, eu não aceito. E o professor Masaharu Taniguchi falava de ser amorosa, ser carinhosa, manifeste o amor para com seus erros. E esta madre, um dia, despertou e pensou, hoje eu vou actuar de uma maneira diferente. Eu vou fazer um teste para que eu tenha certeza se o professor Masaharu Taniguchi está correto ou não. Tu erro permanecia na habitação, no quarto, não desejava seguir para a universidade. Sim, passava todo o dia na computadora. E esta madre tomou a decisão, hoje eu vou actuar de uma maneira diferente. Sim? Porque quando ela visitava seu erro em seu quarto, ela chegava falando muito forte. Se ponga de pé, tem que seguir para a escola. E tu erro não fazia nenhum movimento para seguir para a escola. O professor Masaharu Taniguchi falava, ser amorosa. Então ela tomou a decisão, hoje eu vou visitar meu erro. E mira que visitar, pero viver na mesma casa. Sim? Eu vou actuar de uma maneira diferente. E aí ela chegou, entrou na habitação, no quarto de hijo, sacou as sábanas, como se chama? Cortinas? As cortinas, para que a luz pudesse chegar. E a madre se aproximou de seu hijo e falou em ouído de seu hijo, muito amoroso, muito amorosa. Buenos dias, meu hijo maravilhoso. Buenos dias. Tu hijo despertou muito surpreso e mirou, madre, que passa? Está bem? Tem febre? E madre, não. Eu tomei a decisão que a partir de hoje, eu vou despertar você sempre desta maneira. Sempre desta maneira, madre? Assim? Amorosa? Madre, sim. Eu prometo, a partir de hoje, todos os dias eu vou despertar você desta maneira. Hijo pergunta, promete? Promete por sua madre, está correto? Promete para mim. Promete para mim. Em Brasil se habla jura. Promete para mim? Claro que prometo. Prometa mais uma vez? Prometo. Ah, sim. Amanhã eu aguardo você me despertar com buenos dias, hijo maravilhoso. Pero el hijo se põe de pé e segue para ele banho.
Sale del banho e começa a cambiar a roupa. E a madre pergunta, ¿qué pasa? ¿Para dónde vas? E o hijo contesta, yo voy para la escuela. ¿Para la escuela? Sí, yo voy para la escuela. Percebe que em realidade el hijo chamava a atenção de la madre para receber el amor, enquanto a madre rígida, palavras fuertes, agressiva, el hijo estava cerrado. Quando a madre passou a manifestar el amor, el hijo normalmente tomou a decisão de regressar para a escola. Esse é um relato, sim? E eu pido que você recorde sempre durante a charla o relato para que nós podamos cambiar as informações da enseñanza Seichonoye quando se habla de pedagogia de Seichonoye. Pedagogia de Seichonoye. O livro Pedagogia de Seichonoye habla é o princípio básico de la educação. El hombre es hijo de Deus. Não é cuerpo carnal, e sim um ser espiritual, dotado de capacidade infinita. A primeira boa notícia para todos nós outros. Eu, você, nós outros somos seres espirituais. E aí, se você tem um filho, uma hija, ou vários filhos, eles também são filhos de Deus. O princípio da educação é mirar a perfeição. Hijo de Deus, perfeitos e maravilhosos, pero hijo de Deus que têm capacidade infinita. Que têm capacidade infinita. Como padre, como madre, é nossa tarefa, mirar nossos filhos e visualizar a perfeição de Deus. Tu hijo não é cuerpo. E aí uma informação importante para nós outros, sim? Porque, mi hijo, minha hija. Não, na realidade, nossos filhos são filhos de Deus. E que nos foram prestados por Deus para que podamos cuidar durante alguns anos. Sim? Pero são filhos de Deus, não são corpos carnais. São seres espirituais. E têm capacidade infinita. Esse é um ponto importante para todos nós outros, sim? Esse é um ponto importante. Mira, La Verdad de la Vida, volume 13. La Verdad de la Vida, volume 13. Las palavras do professor Masaharu Taniguchi. La educação não consiste em acumular conhecimentos de afuera hacia dentro, pero sim em ajudar a alguém a desarrollar seus dones próprios naturais, desarrollar a potencialidade infinita que se aloja en el indivíduo. Es la verdadeira educação. Esse é um ponto importante para nós outros que somos padres, sim? Que somos madres. Nossos filhos já têm dones naturais, porque são filhos de Deus. E nossa tarefa é criar condições para que nossos filhos possam manifestar de forma natural seus dones naturais. Pero, dependendo da maneira como eu conduzco a educação de meus filhos, eu posso refrear a manifestação de los dones naturais, ou eu posso permitir que os dones naturais se manifestem de forma natural. Recorda de professora, de relato de professora de Brasil, quando professoras rígidas utilizavam palavras agressivas, fortes. Tu hijo tinha seus dones naturais repressados, pero quando a madre percebeu que poderia cuidar de seu hijo de uma maneira diferente, seu hijo naturalmente passou a manifestar a vontade de estudar, a vontade de manifestar seus dones naturais. Esse é um ponto importante para todos nós outros, sim? Educação não é acumular conhecimento. O conhecimento é importante, mas o conhecimento vai fazer com que os dones naturais possam se manifestar. E aí cabe a los padres a orientação correta para mirar com perfeição, mirar com os olhos da perfeição. Mi hijo é filho de Deus. Sendo filho de Deus, é perfeito. Mi hija é hija de Deus.
sendo hija de Deus, és perfeita. És a imagem e semelhança de Deus. Seguimos adelante. Esta é importante para nós, sim? Los hijos imitam a los padres. Por isso, se uma pessoa deseja melhorar a outra, é essencial melhorar-se primeiro a si mesma. Pedagogia de Seichonoye, página 34. Esse é um ponto importante. Eu vou utilizar alguns minutos para que nós outros, como padres ou como futuros padres, podamos refrear. ¿Sí? Los hijos imitam a los padres. Los hijos imitam a los padres. Pero, por isso, se uma pessoa deseja melhorar a outra, é essencial melhorar-se primeiro a si mesma. Aprendemos a enseñanza Seichonoye assim? Los hijos são espejos de los padres. E aí alguns exemplos muito interessantes para nós outros, sim? Às vezes falamos para nossos filhos, e o professor René vai me ajudar se está correto. Você não pode mentir. Mentir, sim? Falamos para nossos filhos, mentir não é bueno, sim? Pero, se hijo mira los padres, um exemplo, uma chamada em telefone, e seu padre está em casa, pero el padre sempre habla para su hijo, mentir não é bueno, mentir não é bueno. E aí de repente uma chamada em telefone de la casa para seu padre, e aí tu padre pergunta, quem deseja falar com minha pessoa? E aí hijo habla, tal pessoa, e aí padre habla que eu não estou. Em la velocidade que eu hablo para meu hijo, não pode mentir. Quando eu actuo permitindo com que a mentira haga parte de mis actos, não são mis palavras que ensinam a mis filhos, são mis actos. Por isso que o maestro fala aqui, los hijos são espejos de los padres. Exemplo. Você mira livro de la enseñanza Seichonoye. A vezes temos hijos que lhe gusta vegetales, não lhe gusta legumbres. ¿Sí? Me gusta frijoles, pero el arroz não me gusta. Me gusta papa, pero maíz, mis amigos colombianos, maíz é maravilhosa, ¿sí? Me gusta muito. Eu estou mentalizando para que eu possa aprender a gostar. ¿Sí? Me gusta papa, pero não me gusta maíz. Tem hijos que fazem a seleção de los alimentos. O professor Masaharu Taniguchi nos ensina, ¿sí? Que estes hijos que fazem a seleção de los alimentos são reflejo de la mentalidade de los padres. Não é que o padre elige papa ou maíz, arroz ou frijoles. Mas sobra que são padres que tratam bem uma pessoa, pero trata de uma maneira diferente outra pessoa. Tem um carinho muito grande por um pariente, pero por outro parente não deseja se aproximar. E permite que os filhos sintam esta atmosfera. Quando os padres actuam de maneira a actuar de uma maneira positiva com algumas pessoas, a actuar de maneira negativa com outras pessoas, a mirar qualidades de algumas pessoas, a mirar os defeitos de outras pessoas, está sendo uma seleção. Este é bueno, este é malo. E naturalmente, o hijo capta a atmosfera e hace com que essa atmosfera se manifeste em la alimentação. E aí passa a elegir papa ou maíz, legumbres ou vegetales, como reflejo de la atitude mental de los padres. Las palabras de maestro Masaharu Taniguchi quando habla, los hijos imitam a los padres. Padres, mis amigos maravilhosos, cuidado para que você não tenha a impressão de que seus hijos imitam seus actos físicos. Tu hijo capta, nossos hijos captam nossas atmosferas e traduz essa atmosfera em seus actos. E aí
faz com que nós outros podamos perceber que devemos cambiar a postura mental. O ambiente doméstico alegre e saudável é essencial para a boa formação de los hijos. Claro, nós temos 2 filhos de Deus que eu e a esposa maravilhosa agradecemos a Deus por a oportunidade de ter eles. Fernando, nome muito hermoso de um filho, e Guilhermo, também nome hermoso para que não tenha celo. ¿Sí? São 2 filhos que nós temos que são filhos de Deus. Pero a boa formação de los hijos automaticamente passa por la harmonia em nossa casa. Se desejamos fazer com que nossos filhos possam crescer e manifestar sua capacidade, alcançar seus objetivos, ¿sí? Sendo pessoas que miram sempre a vida de maneira positiva, que não têm medo de las dificuldades, que sempre miram as dificuldades como uma oportunidade para alcançar seus objetivos, o ambiente de la casa tem que estar em harmonia. Se padre e madre peleia constantemente, esta atmosfera prejudica o desenvolvimento de los hijos, porque os hijos passam a mirar o matrimônio como uma coisa negativa. E os hijos não lhe gustam, padre e madre está peleando. Porque hijo ama padre, hijo ama madre, hijo ama los dois e deseja com que os dois estejam em perfeita harmonia. Esse é um ponto importante. Então, você que é madre, você que é padre, ¿sí? É importante mirar a relação conjugal, ¿sí? Com sua esposa, com seu esposo. Estamos em perfeita harmonia? Profe, mais ou menos. Aí, como habla o professor Masaharu Taniguchi, se não está em perfeita harmonia, haga com que a perfeita harmonia se manifeste. Haga, tome a decisão e permita com que a harmonia se manifeste. Não tem que solamente cobrar de seu esposo, mas mirar a você e se perguntar, pode ser uma pessoa melhor? O esposo não tem que cobrar solamente da esposa, tem que se perguntar, pode ser uma pessoa melhor? Esse é o ponto importante para nós outros. Como o professor Renel já está se preparando para falar daqui a alguns minutos, vamos seguir adelante em nosso estudo sobre pedagogia de la enseñanza Seichonoye. Porque os métodos convencionais de educação falham. Os métodos convencionais de educação consistem basicamente em melhorar ao ninho apontando os defeitos. Isso, La Verdade de la Vida, volume 30, La Verdade de la Vida, volume 13, La Verdade de la Vida, volume 25, Pedagogia de Seichonoye. Esta é uma informação que é muito importante para nós outros. A vezes desejamos com que a pessoa melhore apontando seus defeitos. É um método de educação basado em la repreensão. É um método de educação do passado, sim? Está aqui em livro Pedagogia de Seichonoye, sim? A pedagogia de Seichonoye permite passar do método educacional basado em la repreensão ao método basado em elogio. Del método que amontona conhecimentos ao método que extrai a capacidade latente. Se a lei habla, o que eu reconozco se manifesta quando eu miro meus filhos e reconozco os defeitos de meus filhos, com o pensamento de que ele pueda melhorar, eu estou projetando uma situação negativa. O método basado em la repreensão é um método educacional do passado. O método de Seichonoye de educação é basado em elogio, ¿sí? Em mirar as qualidades. Mesmo, importante, mesmo que as qualidades aún não estejam manifestadas. Temos que mirar, porque nossos filhos são imagem e semelhança de Deus. Se são imagem e semelhança de Deus, são seres perfeitos. E isso é o mais importante para nós outros. La Verdade de la Vida, volume 30, Maestro Masaharu Taniguchi habla. Las palavras ditas
ditas, dichas. O professor Renel está ajudando na tradução, sim, meus amigos. Eu estou tentando aprender a falar espanhol. Pido perdão por as palavras equivocadas e você faz a oração de perdão que se encontra em libreto Shinsokan para o professor Fernando por as palavras equivocadas. Sim? Mas mira professor Fernando como um filho de Deus perfeito e maravilhoso. As palavras ditas com frequência quedam fortemente gravadas na mente do niño e acabam por causar efeitos daninhos. Aunque o niño busque ser aplicado em los estudos, a ideia de que não é inteligente e incapaz de aprender as lições gravadas em sua mente impide que sinta interesse por os estudos. Quando uma madre habla para o hijo, você tem que estudar porque você não é inteligente. Em Brasil, se uma madre habla para os filhos, você tem que estudar porque você não é inteligente, está chamando carinhosamente seu hijo de... Em Brasil se habla burro. Sim, em Colômbia não tenho certeza. Sim. Bruto. Sim. Imagina, para nós outros, tem que estudar mais porque te vai mal. Sim. O niño perde a confiança em sua capacidade. E aí utilizamos palavras negativas para tentar ser o outro manifestar sua capacidade. E aí maestro habla que não, este é um método equivocado. ¿Sí? Eu estou mirando o defeito, eu estou mirando a tinebra, querendo que a luz se manifeste. Eu estou mirando a pobreza, desejando com que a prosperidade se manifeste. Eu estou mirando a carência de inteligência, desejando com que a inteligência se manifeste. Pero são filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. E se são filhos de Deus, têm dones naturais. Cabe a nós outros, como padre, como madre, mirar as qualidades, hablar de las qualidades e incentivar nossos filhos para que possam caminhar sempre buscando manifestar estas qualidades. Quando uma madre, quando um padre utiliza palavras negativas para educar seus filhos, desejando apontar os defeitos para que ele possa melhorar, ele está pondo em prática as leis mentais. E aí você tem as informações. A palavra é força criadora. Se eu hago, você não é inteligente. Você é feio. ¿Sí? Esta palavra ela cria uma atmosfera, uma vibração que impacta na mente de los filhos, porque os padres são as pessoas mais importantes para os filhos. E as palavras de los padres são as palavras mais importantes. Mira, em Brasil tinha um padre que falava para seu filho, não lhe gusta estudar, não lhe gusta estudar, não lhe gusta estudar. E um dia um professor de Setionei falou para esse padre, quando esse padre perguntou, mas por que meu filho não lhe gusta estudar? Ele, professor de Setionei, falou, tu filho tem um amor tão grande por você, como padre, que tu filho tem certeza que você crê que ele não lhe gusta estudar. Para não decepcionar o padre, tu filho não estuda. Porque se tu filho passa a estudar, o conceito de padre está equivocado. Porque padre habla sempre, não lhe gusta estudar. Filho, para não deixar padre triste, actúa conforme a crença del padre. Agora, se o padre mira a seu filho e habla, lhe gusta estudar, e você é muito inteligente, saca as coisas de maneira muito rápida, é natural com o filho, ele passa a manifestar a inteligência, o dom divino, com mais naturalidade. Primeiro ponto, a utilizar palavras negativas. As palavras força criadora. E segundo a lei mental, aquilo que se reconhece passa a manifestar-se. Aquilo que se reconhece passa a manifestar-se. Neste ponto, é importante para nós outros. A educação de los hijos é mirar a qualidade, tendo como alicerce a vida perfeita de Deus. Para finalizar esta primeira parte,
o objetivo da pedagogia de Seichonoye. Todo ser humano necessita conscientizar a gran força interior que lhe possibilitará absorver, em qualquer circunstância, nutrientes que alimentem sua alma e se volvam capazes de diminuir-se diante de los eventuais fracassos. Mesmo que tu filho tenha uma pequena dificuldade, utilize palavras que incentivam o teu filho a manifestar sua capacidade. A capacidade existe, porque a capacidade é infinita. Os dones donados por Deus existem, pero não estão se manifestando. Pero cabe a los padres utilizar palavras corretas, pensamentos corretos, atitudes corretas, para que tu filho pueda seguir em la direção do objetivo de manifestar a glória de Deus em seus actos, pensamentos e palavras. Agradeço por esta primeira oportunidade. Muitas graças. Muitas graças. Felicitações, professor Reinel. Professor Reinel é colombiano, sim, e foi invitado desde fevereiro deste ano a cambiar para o Brasil para trabalhar em Superintendência de América Latina. E é uma pessoa que ama muito a enseñança Seichonoye e tenho certeza que é uma pessoa que vai crescer muito em la enseñança Seichonoye, divulgando a enseñança para muitas pessoas. Vamos agora para a parte final deste nosso encontro. Sí. Antes, eu fui mirar o chat, sí, de la classe virtual de América Latina. E aí eu tenho aqui mais algumas pessoas, representando a todos vocês, sim? Enviaram um abraço para algumas pessoas. Temos mais um brasileiro que está participando da classe de América Latina no dia de hoje. Então, é da cidade de Passo Fundo. Para meus amigos de Seichonoye de Passo Fundo, um abraço. Luciano Borges, sim? Graças, Luciano, por a presença conosco. Um abraço para Natália Fagundes. A Natália colocou uma mensagem no chat, pero não falou de seu país, nome de seu país, então eu não tenho a informação de qual país de Natália, e também de Giovana Torres. Sim? São duas pessoas que estão participando conosco, colocaram lá mensagem em chat, pero olvidou de colocar desde seu país, para que podamos falar para todos vocês. Enviaram um abraço para mais uma amiga colombiana. A Colômbia está em peso hoje na conferência, sim? Então, professora Zoraida Saladá Villegas, sim, graças pela participação. Um abraço para seu esposo, para todos meus amigos colombianos, sim? Verônica de Nicarágua, graças pela presença também. Adriano Campo, de México, um abraço para Adriano Campo. E para meus amigos de Peru, de la cidade de Trujillo, sim? Um abraço para todos vocês através da senhora Maria Rosa, sim? Aí envio esse abraço para todos vocês. Mira, não é somente um abraço de professor Fernando, sim? É um abraço de professor Fernando e de toda a equipe de América Latina, que prepara as classes virtuais, martes e domingo para todos vocês. Então, quando eu abro um abraço, é um abraço de professor Gabriel, professor José Maria e todos os demais membros de América Latina para todos vocês, porque quedamos muito contentes com a participação de todos vocês nesta atividade, para que podamos nos aprofundar, sim? profundizar mais em la enseñanza Seichonoye. Hoje temos 410 pessoas no chat, sim? Então, para que você tenha conhecimento de todos os países da América Latina, temos representantes e que estão participando conosco desta atividade maravilhosa neste domingo maravilhoso. Vamos fazer agora os pontos mais importantes, para que quede muito claro para todos nós, os pontos mais importantes do estudo sobre pedagogia de Seichonoye. Esse é um ponto importante, sim? Hablamos de relato de experiência de professora de Brasil, que era muito rígida e seu filho não lhe gostava estudar. Quando passou a manifestar o amor, seu filho sentiu o carinho de la madre
e não desejava mais deixar a madre triste, e aí regressou para a escola. Primeiro ponto para nós outros, quando se habla de pedagogia, é hijo de Deus. Mi hijo es hijo de Deus. Mi hija es hija de Deus. Esse é o alicerce. Pero, quando eu hablo es hijo de Deus, aí eu estou falando, hijo de Deus tem capacidade infinita. Então, mirar seu hijo, sua hija, com a certeza de que não é corpo carnal, é um ser espiritual que tem capacidade infinita e nasceu neste mundo para manifestar a glória de Deus, alcançando todos os seus objetivos. A confiança del padre, de la madre em los hijos é extremamente importante, mesmo que as pessoas não tenham confiança em seus filhos. Que você, maestro habla de um relato, me parece que o livro é Educação de los Hijos de Deus, ¿sí? De uma pessoa em Japão que tinha um filho e seu filho lhe gostava roubar, ¿sí? Roubar plata de outras pessoas. E sempre seu filho era preso por la polícia. E como era idade mais, não era uma pessoa com mais idade, é novo, a madre tinha que visitar a delegacia e trazer seu filho para casa. ¿Sí? E a madre sempre falava, eu confio em sua capacidade. Tu és uma boa pessoa. E o filho actuava de maneira negativa. Tu és uma boa pessoa, eu confio em sua capacidade. Hasta um dia, ¿sí? Que o filho encontrou um volume muito grande de plata e como ele não tinha muita idade, não sabia o que fazer com toda a plata que estava em la calle. E aí tu filho foi e devolveu para a polícia a plata. Quando a madre tuve conhecimento de que o filho devolveu a plata, a madre quedou muito contenta e falou para todos os vizinhos de la bondade de seu filho. E todos os vizinhos passaram a mirar seu filho como uma boa pessoa. És uma boa pessoa. És uma boa pessoa. E aí, quando chegou em casa, filho que encontrou a madre estava chorando, sim, de felicidade por la bondade de seu filho. Seu filho devolveu a plata porque não tinha conhecimento o que fazer com toda a plata. Pero a madre só mirava a bondade. E a partir daquele momento, o filho tomou a decisão. A partir de hoje, eu não posso ser minha madre quedar mais triste com meus actos negativos. Eu tenho que manifestar actos positivos para que minha madre sempre quede contenta como hoje, mesmo que tenha que chorar de felicidade. Esse filho se transformou de malo para um bueno filho, pero cambiou de la tiniebla para la luz, porque a madre não olvidou, é filho de Deus, tem capacidade infinita. Muitas das vezes, as situações de desarmonia entre padres e filhos têm uma relação com a época de embaraço, ¿sí? Se os padres quedaram preocupados com o nascimento de filho, se os padres peleavam durante o embaraço, o filho recebe a atmosfera de desarmonia. E essa atmosfera ela pode se manifestar anos depois, quando o filho atua de maneira negativa, porque recebeu a atmosfera de desarmonia do padre e madre em embaraço como um rechaço. Não aceitava a chegada de filho. Ele recebe como um rechaço. E aí passa a actuar de uma maneira negativa porque tem uma atmosfera, uma vibração negativa que ele captou durante o embaraço. Por isso que é importante, perdone, ame e agradeça sempre. Isso é importante para todos nós outros, sim? Segundo ponto em relação à pedagogia de Seichonoye, não é acumular conhecimento, mas é extrair a capacidade. E isso é importante para todos nós outros. Os dones naturais já existem, pero, um exemplo. Viernes por la noche hablamos com a Argentina, ¿sí? Imagine uma semilla de maíz, ¿sí? E aí você corta a semilla de maíz em várias lâminas e você busca encontrar o maíz.
Você encontra o maíz em las lâminas? Você consegue encontrar? Por mais que você tenha uma semilla que corte em lâminas, por mais que você procure em cada lâmina o maíz, você não encontra. Porque o que existe é a ideia de maíz em la semilla, pero é invisível. Mira, mesmo que tu hijo, tu hija não esté manifestando a capacidade, a inteligência, os dones naturais existem, porque é uma ideia divina. E quando eu passo a reconhecer, eu crio as condições mentais para que esses dones divinos possam, de forma natural, se manifestar. Esse é um outro ponto importante. Recuerda, los hijos son espejos de los padres. Los hijos son espejos de los padres. Talvez o professor Renel tenha que me ajudar, pero em Japão há um dicho, ¿sí? Que habla, los hijos crecen mirando las espaldas de los padres. Está correto a frase, sim? Los hijos crecen mirando las espaldas de los padres. Los hijos no crecen mirando las palabras de los padres. É mirando las espaldas. E o que significa mirar las espaldas? Los hijos crecem mirando o que el padre e madre hace. Se caminha nesta direção, atua desta maneira, isso é que hace com que os filhos possam crescer. Então, se eu hago ser uma pessoa, imagina a cena, hijo, você tem que estudar, hijo, você tem que estudar, hijo, você tem que estudar, os padres e madres incentivando os filhos, pero durante 30 dias, o hijo não mira uma única vez o padre leyendo um livro, a madre leyendo um livro. A única coisa que o hijo escucha é: você tem que estudar. Pero, durante 30 dias, o padre não saca um livro, a madre não saca um livro. A frase é: os hijos crescem mirando as espaldas de los padres. Se deseja com que seu hijo lhe guste ler, que você seja uma pessoa que tenha costume de ler sempre. E aí você não necessita nem falar para seu hijo, incentivar seu hijo a ler, porque quando ele mira você lendo, já é um exemplo para que ele possa ser o mesmo. É importante a reflexão para entender que os hijos são reflejos de las mentes de los padres. São pequenos exemplos para que podamos entender. Mais um ponto para que podamos finalizar, é a harmonia. E aí é importante para você, padre. Eu sou casado, eu não sou casado, eu sou muito bem casado, sim? Vamos completar agora, em 2021, 30 anos de matrimônio, sim? Minha esposa é uma esposa de muita suerte. Casou com minha pessoa, sim? Então eu tenho muita sorte. Eu também tenho sorte, sim? Porque sorte não é acaso. Sorte são karmas positivos de vidas passadas. Então eu tenho uma esposa maravilhosa e vamos completar 30 anos de matrimônio, sim? Se desejamos fazer com que nossos filhos possam alcançar seus objetivos, nós temos um grande desafio que é fazer com que a harmonia se estabeleça. E às vezes oímos de nossos filhos, vocês não peleiam, vocês nunca peleiam, vocês não peleiam. Uma informação importante, às vezes peleamos. Pelear significa eu tenho uma posição, minha esposa tem outra, pero vamos falar para tomar uma decisão. E aí vamos falar solamente os dois. Não há necessidade de falar delante de los hijos. E aí depois, em harmonia, compartimos a decisão
para nossos filhos, pero nossos filhos não miram nós outros peleando. Esse é um ponto importante para todos nós outros, sim? Que a harmonia se estabeleça no seu pensamento e sua palavra e na maneira como você atua. Eu creio que em minha casa a coisa que mais se manifesta é a sonrisa, sim? Durante o dia, a vezes parece que temos treinamento de la risa, porque tem muitas situações para manifestar a alegria, manifestar a alegria, manifestar a alegria. E isso faz com que nossos filhos possam crescer fortes, convictos de que são filhos de Deus e têm capacidade infinita para alcançar todos os seus objetivos. E mesmo que tenham uma dificuldade, nossos filhos já têm conhecimento. A dificuldade é apenas uma oportunidade para manifestar nossa capacidade. Eu agradeço por a oportunidade da América Latina invitar para que nós outros podamos estar juntos, que vocês tenham um domingo maravilhoso, sim, e que possam durante todo o domingo permitir com que Deus se manifeste em seus actos, pensamentos e palavras. E aí, sempre nós outros terminamos com uma prática, sim, la conferência, sempre tem uma oração. Hoje eu vou fazer duas coisas. Você tem uma prática, você que é padre, você que é madre, você tem uma prática a ser durante todo o domingo. São 402 pessoas que estão participando de chat, de classe virtual. Você que é padre, você que é madre, assim que finalizar a charla, você tem que buscar seus filhos, um abraço, um beijo e uma declaração de amor. Eu te amo, graças por ser parte de minha vida. Sua tarefa para hoje é manifestar seu amor para com seus filhos. Você que é padre, você que é madre. Não importa se não está acostumado, haga. Para você, padre, madre, que está pensando-se, mas meu filho está em uma outra cidade, não tenha preocupação, saca tu telefone, celular, água na chamada e hable para tu filho. Graças por ser parte de minha vida, graças por elegir a mim como sua madre, a mim como seu padre. Eu te amo. Esta é a tarefa para o domingo. Pero, para você que está mirando a classe virtual e que pensou, graças, a tarefa é somente para os padres. Não, tem tarefa para os filhos que não têm filhos. Você que está participando, que aún não tem filhos, vai chamar seu padre, chamar sua madre. Se está em sua casa, mire, abraço, beijo e declaração de amor. Se está em uma outra cidade, em um outro bairro, chame por telefone e manifeste seu amor. A tarefa para nós hoje é permitir com que o amor se manifeste. E isso é o mais importante para todos nós outros. Pero, agora, eu vou invitar vocês para que nos próximos 2 minutos podamos fazer a prática recitativa, a imagem verdadeira, harmonia, perfeição, visualizando a imagem verdadeira, harmonia, perfeição de nossos filhos. Sim? Para você que não tem filhos, pode visualizar a imagem verdadeira de seus padres. Mas para quem está participando desta classe e tem filhos, nós todos vamos tomar posição de oração. Sim, em posição de oração, cerre os olhos e vamos realizar a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, visualizando a imagem verdadeira, a perfeição de Deus se manifestando em todos nossos filhos. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Padre, que das vida a todos os seres viventes, bendice-me com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, sino por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realiza, sino a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestastes através de Seitan Noé, para indicar o caminho do céu e da terra, protege-me. Durante os próximos minutos, todos juntos vamos repetir as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, visualizando a imagem verdadeira, harmonia, perfeição se manifestando em todos nossos filhos. Todos juntos.
Imagen verdadeira, harmonia, perfección. 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 La imagen verdadeira, harmonia, perfección de nuestros hijos ya está se manifestando en toda su plenitud. Canto de la gran armonía. La vida harmoniosa de Deus ilumina o universo e no mundo reina la paz. La vida harmoniosa de Deus ilumina o universo e no mundo reina la paz. Fim de la oração, deshacer posição de oração. Meus amigos, mais uma vez, graças pela presença e que tenhamos um domingo maravilhoso. E recuerde de pôr em prática a tarefa. Busque seus padres e manifeste seu amor. Busque seus filhos e manifeste seu amor. Graças, muitas graças, muitas graças.